É muito interessante, Caio, o que Deus tem feito, né? Antes de começar a falar alguma coisa do que Ele tem feito, vamos contar um pouquinho do início da história. Sim. Né? Acho que é importante para as pessoas que estão assistindo aí entender como que cheguei até aqui, né? Porque eu costumo dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e tem ajudado. Amém. Ele tem sido fiel. Então, eu costumo dizer para as pessoas que em 2002 eu não aceitei Jesus, né? Foi Ele que me aceitou, né? Ele me resgatou de um mundo de pecado, de um mundo de engano, de um lamaçal que eu estava perdido na vida. E aí, naquele momento, eu não entendia nada. Não sabia quem era Jesus, o que dizia a Bíblia Sagrada, o que fazer, né? Vivia no mundo perdido. Um homem que foi criado sem uma estrutura, sem um lar familiar, né? Sem pai. A minha mãe ficou grávida e eu nasci quando ela tinha 18 anos. Meu pai biológico não me assumiu. Apesar de ter um lar cristão, que os meus avós eram cristãos na época, mas não tinha essa estrutura, né? Então eu tive uma infância, uma adolescência muito dolorosa, porque não tinha figura paterna dentro da minha casa. E às vezes eu ficava perdido, né? Principalmente quando chegava o Dia dos Pais. O que fazer? Você vê os coleguinhas de escola, os amiguinhos preparando o presente para o Dia dos Pais, né? Para poder entregar para o pai. E eu ficava imaginando qual era o sentido daquilo tudo, porque eu não tinha para quem entregar. E aí eu tinha meu avô que era referência, que eu morava com os meus avós, e aí meu avô acabou sumindo um pouco, mas não é a mesma coisa que o pai. Né? Hoje eu sei disso porque eu sou casado, né, há 23 anos, tenho um filho de 23, tenho uma filha de 16 anos, então hoje eu sei a importância da figura paterna dentro de um lar, né, para que haja realmente uma sustentabilidade e uma formação familiar. E em 2002, quando Jesus me aceitou, Ele me resgatou, eu passei por um processo quando todo mundo passa, né? Um processo sem entender nada do que estava acontecendo. E ali começou a minha caminhada. Costumo dizer para as pessoas que eu fui um cara totalmente arrogante, chato, porque eu queria que as pessoas aceitassem a Cristo de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Porque eu tive uma conversão assim muito rápida, mas as coisas não eram daquele jeito. Né? E aí, no passar do tempo, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo, fui conhecendo mais a palavra, entendendo mais o verdadeiro significado do cristianismo, do amor, né? O amor a qual Jesus Cristo provou na cruz do Calvário, se entregando por cada um de nós pecadores, e as coisas foram mudando. E aí eu comecei a entender, quando eu passei por uma dificuldade numa empresa que eu tinha, e aí eu fiquei à mercê daquela situação, e fiquei encurralado. E aí eu comecei a discutir com Deus e perguntar por quê, por que sem pai, por que disso, por que daquilo, e sem entender nada do que estava acontecendo. E aí numa das madrugadas, trancado dentro do quarto, eu senti a presença de Deus muito forte, e aí eu fui pegar a Bíblia para poder ler. O Senhor me levou até Deuteronômio 29, que ali ele conta que as coisas cobertas são para Deus, e as coisas descobertas são para o homem. Então tem muitas coisas que a gente não sabe o porquê, mas a gente começa a entender para quê. Então a partir daquele momento eu entendi para que eu tinha passado por tudo aquilo, Caio. Para que eu tinha vivido todas aquelas experiências na minha vida. Para que hoje o Senhor pudesse usar de exemplo e ajudar outras pessoas. Ajudar outros homens, ajudar casais, ajudar jovens. E Deus tem feito dessa forma na minha vida.